Hoje tem Fluminense e Juventude pela terceira rodada do Brasileirão Feminino e para você ficar por dentro de tudo sobre essa partida, o horário, prováveis escalações, onde assistir, como vêm as equipes, vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. A gente sempre começa o nosso pré-jogo com as principais informações para quem quer acompanhar essa partida. Fluminense e Juventude vão se enfrentar hoje às 4 horas da tarde. Mando do Juventude, o jogo vai ser no estádio Montanha dos Vinhedos, na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Vai ter transmissão desse jogo com imagens pelo canal do YouTube do Juventude. Para quem quiser acompanhar uma narração tricolor, o Rafael Siqueira, do time de Guerreiras, tá viajando nesse exato momento para Bento Gonçalves e vai cobrir essa partida. Então fica aí a recomendação para você seguir lá o time de Guerreiras e acompanhar esse jogo por áudio por lá, assim como eu vou acompanhar. Mas pra gente falar mais sobre essa partida, antes eu preciso pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você é tricolor e principalmente se você apoia o futebol feminino. É muito importante ter o seu like nesse tipo de vídeo pra chamar mais gente pra acompanhar a modalidade também. E pra gente falar sobre como vem essas equipes, pra mim o Fluminense, apesar da derrota contra o Cruzeiro, vem muito forte pra esse jogo. Pra mim o Fluminense faz uma boa partida contra uma equipe forte na segunda rodada, acaba ali, poderia ter saído com um empate, mas acaba perdendo por conta da falha no segundo gol, que pra mim tá na conta da Cláudia. Então acho que a equipe vem forte pra esse jogo. Gosto da fala da Sorriso no final da partida passada, botando a responsabilidade na equipe, botando a importância de como a gente não pode perder pontos em casa. Ok, dessa vez a gente vai jogar fora, mas vai jogar contra uma equipe que conseguiu o acesso pra Série A1. Então é uma equipe que a missão dela o normal é que seja permanecer na Série A1. Então vem ali basicamente como veio o 3B na primeira rodada, que nós conseguimos ali os 3 pontos. E até para ter um retrospecto, o Juventude ainda não conseguiu vencer nas 2 primeiras rodadas do campeonato. Empatou o primeiro jogo na estreia contra o América Mineiro, empate ali por 1-1, onde teve até uma jogadora expulsa ao final do segundo tempo, que foi a Bel Silva, que volta a ficar à disposição para essa partida, e perdeu o segundo jogo por 2-0 contra o Corinthians. Dado até o placar que o Corinthians fez em cima do Real Brasília, acho até que a derrota por 2-0 foi uma derrota que talvez mostre uma força defensiva do Juventude. Não posso falar porque não vi esse jogo, mas a gente sabe os amassos que o Corinthians proporciona no Campeonato Brasileiro, as equipes que são mais fracas. Então até pode ter ali uma força defensiva. Antes disso, terminou o Campeonato Gaúcho em terceiro lugar, disputou o terceiro lugar contra o Brasil de Farroupilha e venceu por 2-0, mas vale ressaltar também, com todo respeito ao Brasil de Farroupilha, ele perdeu a semifinal pro Grêmio por 11-0, então assim, imagino que também não seja uma equipe muito forte, então não sei se dá muitos méritos ao Juventude essa vitória. Mas esse é o contexto da equipe, acho que a gente chega ali. Eles vão tentar conseguir os primeiros 3 pontos, com certeza vão usar a seu favor o fato de estarem disputando em casa, mas ao mesmo tempo acho que a gente chega com mais responsabilidade por todo o histórico ali da Série A1 no ano passado, e também pela partida que faz contra o Cruzeiro, um time muito forte, que inclusive eu fui ver, tava vendo a campanha do Corinthians no ano passado no Brasileirão Feminino, revendo os resultados. O Cruzeiro foi a única equipe que venceu o Corinthians durante a fase classificatória da Série A1 do Brasileiro ano passado. Então, assim, mostra que, de fato, apesar de durante o jogo não ter parecido esse bicho de 7 cabeças, é uma equipe forte e a única que conseguiu derrotar o Corinthians, e foi derrota com goleada durante a fase classificatória em 2024. Mas sem mais delongas, pra gente não se estender, eu só queria reforçar que como apesar da derrota foi um bom jogo do Fluminense, vamos falar sobre as prováveis escalações para esse jogo. Como eu falei pra vocês, eu ia utilizar como base para as escalações do Brasileirão Feminino o nosso querido time de Guerreiras. Porém, com as viagens que o Rafael Siqueira está fazendo para cobrir os jogos, tanto em Bauru como agora em Bento Gonçalves, ele não postou o pré-jogo. E eu não falei com o Rafa a tempo, porque como eu sabia que ele ia postar o pré-jogo, eu não falei com o Rafa a tempo de pegar a provável escalação com ele. E o que eu fiz? Peguei, fui no site do Correio Brasiliense,
Vou passar aqui qual é a provável escalação do Correio Brasiliense para o Fluminense, mas vou dar aqui a minha opinião, os meus pitacos sobre essa provável escalação. Mas para esse jogo contra o Juventude, até o momento o Fluminense não enviou o press kit, então acredito que estejam todas as jogadoras à disposição para esse jogo. E o Correio Brasiliense escalou como provável time o mesmo time que entrou em campo na partida contra o Cruzeiro. E nesse jogo, o Hoffman entrou com Cláudia, Isamelo, Cotrim, Gislaine, Nath Rodrigues, Sorriso, Camila Oliveira, Camila Soteiro, Verônica, Keké e Torre. Só que tem um detalhe aqui, vale ressaltar, que o Correio Brasiliense escalou só 10 jogadores, que eles esqueceram de colocar a Camila Soteiro nessa provável escalação, mas então acho que é uma escalação, talvez sem analisar um pouco o adversário. Pode ser que o Hoffman, por ter gostado da partida que as meninas fizeram, coloque a mesma equipe dentro de campo, mas eu acho que pelo estilo do nosso adversário não vai ser o caso. A gente tá falando sobre um time que subiu pra Série A, então eu acho muito mais provável a gente ter uma escalação mais próxima ao que foi a escalação contra o 3B, com 4-2-4 em campo, ao invés de colocar 3 zagueiras. Acho que contra a equipe do Juventude, acredito que não tenha essa necessidade de um reforço defensivo tão grande. Acho que principalmente até vendo como o Fluminense se comportou ofensivamente com as mexidas do segundo tempo da última partida, talvez ele possa prestigiar alguma jogadora ou outra para entrar nesse primeiro tempo, mas acredito que não nesse modelo de escalação com 5 jogadores na linha de defesa. Acho que essa não vai ser a proposta do Hoffman. Se eu pudesse fazer um pedido, eu gostaria de ver a Lurdinha como titular nesse jogo de novo. Ela foi titular na partida contra o 3B, mas contra o Cruzeiro ela não foi titular, porque eu acho que é uma jogadora interessante que dá possibilidades no ataque. Então gostaria de ver, apesar de não vou parar aqui para arriscar uma escalação inteira, mas gostaria de ver a Lurdinha em campo desde o primeiro tempo. Mas agora vamos falar então sobre como pode vir o Juventude. Já o Juventude é uma equipe que eu não tenho o que falar muito, então vou confiar aqui na escalação do Correio Brasiliense. Ele não repete a escalação que foi colocada em campo no último jogo contra o Corinthians, mas a escalação que teve em campo na partida do América, quando a Bel Silva foi titular nesse jogo e foi expulsa. Então entendo que a lógica seria com o retorno dela, ela voltando para a equipe titular e voltando à mesma escalação do primeiro jogo contra o América, que foi o jogo onde eles conseguiram um empate. Então a provável escalação do Correio Brasiliense tem Renata no gol, Grazi, Rayane Silva, Bruna Emília e Bel Silva na linha de defesa, Dani Venturini, Alice e Driele no meio campo, e no ataque Flávia Pissaia, Teté e Camille Loirão. Cenários desenhados, então bora acompanhar as nossas guerreiras em mais uma partida, que dessa vez os 3 pontos venham. Tô confiante para essa sequência de competição, principalmente pela postura da equipe, pela raça e vigor entregue na partida contra o Cruzeiro. Espero que você esteja confiante também. Agora, antes de sair, não esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou e se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. Beijo no coração, saudações tricolores e até o nosso pós-jogo.